Boa noite a todos, graça e paz. Hoje nós temos um convidado especial e é uma honra recebê-lo novamente, Dr. Murilo, por favor. Hoje Deus o usará para falar com todos nós, tenho certeza disso. Uma boa noite à igreja. A graça e a paz do Senhor esteja conosco esta noite. Irmãos, é um prazer enorme estar aqui. Receber essa oportunidade, eu sou meio de fora, meio daqui. Vivo em Belém, vivo aqui. O Senhor tem cuidado disso, isso não vai durar muito tempo, esse vai e vem. Mas nós vivemos na dispensação do Senhor. E eu vim aqui domingo passado, e o pastor Ricardo, que eu não conhecia aqui, trouxe uma obra para nós. Eu adquiri essa obra e já fui usando, irmão. Que já é um caminho de humildade, aproveitar daquilo que a gente veio aprender aqui. Então eu venho muitas vezes aprender, alguma vez falar, porque Deus me deu esse talentinho de poder falar alguma coisa em público. Também não fiz nenhum curso, o Senhor me honra com isso, me beneficia e me dão essa oportunidade, então estou aqui. Ainda bem que me acolhem, né? E que haja algum proveito nisso. Mas eu aprendi, e folheando logo esse livro para hoje, eu naquela noite soube que voltava aqui. Eu já fui usando 3 dias, 22 de março, que é um devocional diário, 23 de março e 24 de março. É uma coincidência muito interessante nesse livro dele, estes 3 dias que nos cercam, o ontem, o hoje e o imediatamente amanhã. Porque no 22 de março, que seria para sexta-feira, ele fala de mansidão. O Deus da mansidão é um Deus de cada dia. Então ele fala no Deus da mansidão, que teria sido ontem. O Deus da ousadia, o Deus de hoje. Eu estou aqui porque eu estou sendo ousado pelo Espírito de Deus. Usado e ousado, baseado nele. E o de amanhã é um Deus de projetos. Eu engatou aqui a página, mas é o Deus de planos e projetos. Para cada dia, o pastor Ricardo, que contou sua história aqui, é muito lindo o seu testemunho, honra muito ao Senhor. Na primeira parte, que não é a palavra de Deus para hoje, é só para nós entrarmos, uma introdução, né, irmãos? Ele fala aqui em Mateus 11, 29, o Deus da mansidão: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus falando, né, irmão? Mateus 11, 29, narrado por Mateus. Então, esse Deus de mansidão nos convida a encontrar descanso para as nossas aflições diárias, porque nós nos afligimos pela ousadia que precisamos ter amanhã e pelo projeto de depois de amanhã. Mas ele pede que descansemos nele, porque é ele o nosso recanto de descanso, de fortaleza, de renovo, né? E no dia seguinte, que seria o de hoje, ele fala de ousadia, que é onde vai versar a palavra de hoje. Sobre o que vai versar? Disse Pedro, ele diz aqui que é o Deus da ousadia. Então é quando Pedro e João iam subindo para o templo pela porta chamada Formosa, e ali encontraram um mendigo. Vocês todos conhecem, é uma história muito conhecida. É uma plateia, uma assembleia complicada para mim, porque são todos conhecedores das coisas do Senhor. São pessoas assíduas a essa igreja que eu tenho o prazer de conhecer cada vez mais. Então vocês conhecem muito bem isso. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Quer dizer, houve uma ousadia de Pedro à porta de um templo, onde talvez ele não fosse muito conhecido, não havia mídia, e ele teve essa ousadia porque foi tocado pelo Espírito Santo, que nos toca a todos aqui, inclusive a mim neste momento.
E também, o terceiro dia do pastor Ricardo, aqui como benesses, virtudes do Senhor, é o Deus de planos. Aí ele vai lá para o Antigo Testamento, Jeremias 29:11, e diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz ao Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Olha o que o Senhor tem planos para nós, né? Não lhes causar dano, mas lhes fazer prosperar. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, um Deus zeloso do nosso futuro, Ele nos convidou. São 3 dias, né? Não sei porque o Senhor me abençoou com essa reflexão de 3 dias. O descanso, a ousadia nos planos que o Senhor tem para nós. Vamos tomar para nós essa situação neste momento das nossas vidas. Vamos descansar porque nós temos um Deus que Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é absoluto, Ele é maravilhoso, mas Ele é Pai. Ele gosta de ser chamado de Pai. E como Pai, Ele diz também, né? Qual pai não daria ao seu filho o peixe que ele espera e ele dá uma pedra, e ainda apimentada, né, irmão? Cheia de vinagre, sei lá. Nós temos um Deus que é Pai e cuida de nós. Eu peguei essas 3 reflexões até para demonstrar aqui a esta igreja da qual eu faço parte, que, e já sabem disso, eu não venho aqui brincar, eu adquiri esse livro, ele é proveitoso, e eu já estou fazendo uso dele para nós, hoje, aqui, e farei muito mais. Mas você vê como Deus separa. Não é um devocional diário para 3 dias num. Nós podemos usar isso aqui. Então, irmãos, antes ainda de que nós possamos passar exatamente a uma pregação que o Senhor tenha posto no nosso coração, é necessário. Eu tenho aqui pessoas que eu convidei. E tem pessoas também nos assistindo. Eu sei que o nosso culto aqui é gravado hoje. Mesmo na minha terra natal, Belém, a essas pessoas vai a nossa saudação aqui e também o prazer de sabermos que estamos chegando lá. Nós temos um amigo muito especial, eu nunca pensei que chegava lá. E um dia, vamos andar aí 40 anos para trás, não vou contar muito da idade, né? Mas eu era bem jovem e um professor cheio de circunstância, não pompa, porque ele era muito humilde, me recebeu no consultório, é um menino, ele é o cirurgião do século. Só isso, né? O cirurgião do século, laureado com a medalha Cruzeiro do Sul, seu nome é Mário Dene, foi o precursor da angiologia nacional, que é o que eu faço como médico. E ele disse para mim assim, quando ele me recebeu, eu precisava daquilo, porque eu estava quase num surto depressivo de um jovem sem futuro visível. Mas Deus já cuidava de mim, eu não era evangélico ainda, mas Deus já cuidava de mim. E aquele professor, no momento crucial, olhou para mim e disse, esse aí vai longe. Mas longe para onde? Eu era só um garoto, né? Ele foi usado pelo Senhor para me animar, com toda modéstia, sem nenhuma vaidade, para me animar num momento de fraqueza. E hoje, está nos assistindo com certeza o radialista Roberto, do Oiapoque. É a última fronteira do Brasil, é do Oiapoque ao Chuí, então ele é lá do Oiapoque. Eu tenho tratado dele em Belém. Glória a Deus, pudemos tratar-lhe um risco de perda da perna, do pé, e ele está... A última aplicação que eu lhe fiz, ele tinha a palavra de Deus que eu lhe dei, glória a Deus por isso, no peito. Chorava e orava comigo, enquanto recebia o tratamento. E glória a Deus, ele está melhor, está me esperando, e agora, neste momento, está nos assistindo. Então, quer dizer, eu fui longe, porque o Oiapoque é longe, né? Não fui longe de grandeza, é de atingir aquele lugar com a palavra de Deus hoje. E que eu vá mais longe ainda, porque o Senhor precisa ser levado aos corações carentes, às vidas que necessitam de salvação. Então, irmão, assim tem essas... E desta maneira, irmão, eu vou dizer para vocês que, em segundo lugar,
A minha mulher estava comigo, eu estava em Ibiúna. Eu trabalho nessa região em várias cidades. No momento são 11. O senhor vai cuidar disso? Mas não é charme, é missão. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque eu não sou conhecido, nem tenho fama, nem cabo eleitoral, nem mídia, nem nada. Eu tenho o Senhor. Me chama, eu vou. Então eu cheguei em Ibiúna, atrasado, saindo de São Roque. Já tinha atendido 25 num canto, ia para mais 25 no outro. E ao passar pela porta de entrada, eu dei com um casal. Até de manhã houve essa coincidência na igreja lá de Campinas, de eu ser chamado por essa situação. Então, um auxílio importante nesse negócio da água, para não derrubar o copo. Olha, irmãos, aí eu entro, né? E dou com esse casal. A mulher, vocês imaginem assim, uma Rita ali nos dias de hoje. Elegante, carismática. E o marido, olha o nome do marido. Paulo José. E eu parei e deixei que eles saíssem. Na verdade, eles estavam me esperando, iam buscar um lanche, alguma coisa. E eu os atendi depois. Ela queria um atendimento, teve. E durante o atendimento dela, ela dobra o copo assim, que é para a gente não contaminar a boca. Então, fica assim com o metal por fora e a gente pode... Cuidado com o marido, né? Aí, glória a Deus, né? Aí, obrigado, né? Aí, irmãos, apareceu a doença dele, uma enfermidade, uma ferida já de anos, de vários anos no seu pé, diabético. E atendendo a esposa, que o problema era a coluna e não vascular, também ela tem uns vasinhos para tirar, nós entramos numa conversa, eles são ubandistas. Então, como é que nós vamos conversar com alguém que é ubandista? Nós vamos criar um clima de amistosidade. Eu vou me sentar na mesa com eles. Eu vou me sentar à mesa com eles. Mas isso não significa que eu vá virar a casaca, né? Então, vamos sentar, criar um clima para ministrar Jesus ali. E daqui a pouco o homem aceita fazer uma injeção do tamanho desse microfone, mais ou menos, na virilha, que eu uso. É um lugar esquisito, o sovaco de baixo, né? Então, tudo Jesus age para que a pessoa confie e aceite aquele tratamento, né? E foi feito o tratamento. Disse, olha, irmão, tenha coragem, eu também tenho medo de injeção, de agulha, mas eu tenho aqui, permanentemente, um estagiário. E ele sabe mais do que eu. É Jesus Cristo. Então, eu não vou errar a sua artéria, vai dar tudo certo e você vai ser beneficiado. Mas creia. E fizemos o procedimento com uma precisão, não é minha, o Senhor abençoa, cuida, leva adiante a tua. E ali foi ministrado Jesus, porque aqui quem reina é o Espírito Santo de Deus. E imagine o vento do Espírito que passou naquela sala humilde de trabalho, né? Glória a Deus, né? Aí saio eu da igreja do pastor, hoje lá na nossa igreja em Campinas, e alguém me fala, o pastor estava sentado, eu até me lembrei sentado na calçada de caneca e canudinho, Sandon Black, com brim, eu vi um garotinho, era o pastor Mauro, conversando com alguém, e a pessoa tinha um recado para mim. A minha mãe, na outra semana que eu estive lá, não lembro o dia, tinha uma ferida. Aí a gente deu um conselho rápido. Eu não pude fazer tudo isso, porque era na igreja, né? Ela veio me dar a notícia que aquele conselho fez a ferida fechar. Ó, glória! Fechou uma ferida difícil com uma palavra, eu não tenho poder nenhum. Essa palavra é do Senhor. Então você dá o conselho e pede a bênção sobre o que você está fazendo, dizendo, em tudo o que você faça. Pode ser na antena, professor, em tudo que você faz. Que não caia um raio e acabe com o seu trabalho honrado, né? Em tudo, né, Manuel? Assim é, né? Como aquela chácara foi abençoada pela sua mão, né? Glória a Deus, né? Não vai cair o muro, né? Glória a Deus, né? Pastor Manuel. Então, assim, você confia e a coisa acontece. Aí, olha, ela me contou. Aí, quando eu estava indo embora, eu me lembrei, poxa, essa é a ferida. E eu tratei com um conselho, a outra eu tratei ontem em Ibiúna. Peraí, deixa eu ajuntar essa coincidência. E assim aconteceu. E às vezes, irmão, aí eu vou contar essa, a minha mulher não esperava por essa. Ela está aqui. O Donizete é o nosso segurança do nosso consultório aqui de Indaiatuba, uma pessoa gentil, ele é crente como nós.
E ele não tem nada a ver com isso, nem pode adivinhar, né? Aí eu ia saindo de lá, o último dia foi sábado agora, que a Maravilha, esteve conosco, nossa convidada ali. Glória a Deus porque você está aqui com seu esposo. Deus abençoe, viu, irmã? Ele disse para mim: doutor, por que é que você não para com isso? Você vai lá para o norte e vem para cá. Faça como o Renato, que é o nosso líder lá, proprietário da clínica. Ele já saiu do Mário Gatti, aposentado, eu também sou aposentado. Agora ele só fica mais por aqui. Está na hora de você diminuir um pouco esse seu ritmo, né? Então, eu estou ouvindo isso de uma pessoa que é segurança da porta do consultório. Quem está usando ele para falar comigo? Eu acho que é Deus, né? Tem uma hora que você tem que diminuir. Eu queria não diminuir, eu queria aumentar. Mas os anos vão chegando, né, irmão? Então, eu já sou 60 a mais, e daqui a pouco eu não posso mais, então eu não sei. Você tem que ouvir a voz de Deus, às vezes por uma pessoa de uma condição socioprofissional mais humilde que você, não significa que ele não seja tão importante quanto você. Está sendo importante para mim, porque num bom conselho está sendo evitado um acidente na minha vida, alguma coisa, diminua isso. Eu estou recebendo e vou analisar. Minha mulher já me falou isso aí algumas vezes. Ele não falou com ela, não foi fofoca, eu ouvi, ela deve estar gostando da novidade. Eu vou começar a racionalizar esse trabalho e não me desanimar em levar o Senhor comigo na minha profissão, como sempre foi desde que, glória a Deus, eu me tornei evangélico. Então, irmãos, houve ousadia, porque você pegar uma pessoa de uma crença afro-brasileira, que não há nenhum demérito, é a opção dele, está certo. Mas você colocar para ele naquele lugar, que quem reina ali é o Espírito Santo de Deus, e não é ditatorial, porque a única ditadura que eu aceito é a ditadura de Jesus, porque ele dita amor para as pessoas. Não é para enfiar pela goela, mas é uma ditadura que se pode aceitar. Não podemos aceitar estado de exceção, não podemos aceitar mordaça na nossa boca, por causa de totalitários que querem tomar o poder de uma ou outra nação, que por acaso parece até que é essa. E eu sou absolutamente contra que alguém me amordace. E nem o meu querido pastor, que me dá esta oportunidade junto com vocês, me amordaçou ou disse: olha, não fala disso, fala daquilo. Ele pode até me aconselhar, mas nunca ele me disse: não passa deste limite ou daquele. Ele sabe que o nosso limite é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos liberdade numa ditadura de amor. Eu posso ditar amor à vontade. O Espírito Santo reina aqui, pronto, é Ele que reina. E se Ele está, não tem para ninguém, é só Ele mesmo. Toda a parafernália que acompanhava aquele casal naquele momento saiu daquele lugar. Porque onde está o Espírito de Deus, não há lugar para as trevas. Instaurou-se um clima de luz, acabou a treva. Opção se você quiser voltar para ela, mas você provou do que é o Espírito de Deus na sua vida agindo em você. Né? Glória a Deus, né, irmão? Então, essa ousadia, nós, como coletividade, e para mim, vocês me ajudam a tê-la, porque eu provo dela aqui, ali, acolá, e assim vai acontecendo. De forma que, feito este pequeno resumo, irmãos, eu queria convidá-los a irmos à palavra de Deus, exatamente, que reservada para esta noite, que vai versar sobre o assunto de Pedro, que está em Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Lucas, o patrono dos médicos, né? Não meu padroeiro, porque eu sou crente em Jesus Cristo, mas é o patrono da classe, médico, historiador, escreveu Atos dos Apóstolos, 3, do 1 até o 10. Nós vamos ler aqui, irmãos, em nome de Jesus, a reverência toda para o Pai Celestial. Supondo que acharam, posso ler, né, irmão? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Noutra versão diz a 9ª hora, mas é isso, é porque a 9ª hora corresponde às 3 da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de
de nascença, aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, e vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele, de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém, irmãos? Até aqui. Glória a Deus. Queridos irmãos, vocês podem reparar, eu não quero forçar a barra, mas eu gostaria de orar por essa palavra, irmão, para que o Senhor abençoe e a gente possa dizer alguma coisa. Peço que curvem as vossas cabeças em oração. Pai querido e santo de Israel, maravilhoso Deus, nós somos limitados à letra, à inteligência, à sabedoria que Tu deixas que nós possamos ter. Mas nós queremos que Tu nos faças transpor esses limites mensuráveis, Pai, e tragas a Tua luz a esta palavra, Pai, para que a Tua Assembleia, Pai, para que este povo do qual eu faço parte, inclusive eu, possamos ganhar, Senhor, alguma edificação na nossa espiritualidade nesta noite, pela Tua santíssima misericórdia, Senhor, pelo Teu santíssimo amor, assim te peço e te agradeço, porque sei que assim Tu nos concederás. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, seguindo aqui, a gente percebe algum detalhe aqui. Eles iam subindo a hora da oração, eles iam cultuar o Senhor ali. E esse homem, o culto dele era ele ficar bom, o interesse dele, o problema dele era ficar bom. Ele era aleijado, queria andar, queria ficar bom, mas ele sabia que isso era intransponível, né? Então ele ia ali buscar algum dinheiro para, na condição de miserabilidade em que ele vivia, ele poder melhorar um pouco de vida, e contava com aquela esmola, diz aqui, todos os dias colocava ele ali, era uma limitação, um ganho, uma sobrevida, mas uma limitação, daquilo não passava. Quando ele viu esses dois, ele prestou atenção neles. Então significa que eles tinham algum carisma especial, e claro que tinham, eram só Pedro e João, né? Só, o Pedrão e o Joãozinho, né? Glória a Deus, né? Repare bem que quem falou foi Pedro, porque ele era o mais velho, ele era o respeitado, o líder maior, e eles estavam juntos no amor de Jesus. Foi Pedro que falou. Agora você repara, um homem naquela época, com o sucesso que eles tinham, porque afinal de contas Jesus já tinha ido, eles lideravam um povo, mas ele não tinha prata nem ouro. Nós talvez não tenhamos também prata nem ouro, para destacarmos-nos neste mundo aí. Os nossos pastores não têm prata nem ouro para dar para nós. Estamos aqui na casa do Senhor. Mas nós recebemos um ouro, uma moeda que não tilinta, não faz barulho no cofre do tio Patinhas. O que nós recebemos são fortunas, muitas vezes, e tomara que hoje nós possamos estar vendo essa fortuna passar por aqui, mas ela não tilinta, não é material, é muito mais, porém, neste mundo, muitos dizem que nem tem valor. É um monte de louco por Jesus, que sai da sua casa no domingo chuvoso para ouvir uma palavra de Deus, e dita até, não sei se sabiam ou não, por uma pessoa que nem tem fama, nem circunstância. Mas o Senhor fala aqui neste lugar. Estes 3 degraus separam, você sobe aqui. É um ato físico tão simples, né?
Mas há uma presença espiritual tão grande por trás, um cenário tão lindo por cima de nós, é o Senhor cuidando do nosso diálogo. E a gente, por muitas expressões aqui, tem a notória certeza de que o Senhor está falando conosco, está respondendo, está gostando da nossa troca de sentimento, de emoção que nós estamos tendo aqui, sem nenhum exagero, nos conformes daquilo que é racional, mas de fundamento espiritual. Então, irmãos, eu reparo esse detalhe, e quando ele disse, levanta-te, anda, não foi uma cura parcial, senão então, noutra versão que eu vi, está escrito que os artelhos são os dedos dos pés, aqui fala tornozelos, tudo se botou firme, e aquele homem aleijado, com musculatura atrofiada, vocês imaginam que grossura devia ser essa perna que não se mexia. 2 palitos, né, dobrados no meio. Legal, vamos melhorar, vamos passar por um cabo de vassoura. Ele levantou e saltitou, e pulou de alegria, e entrou no templo dizendo, olha, sou eu, ele é aquele que mendigava. E viram neles algum poder. Mas nós não temos, eles não tinham, nós não temos poder nenhum, agora o Senhor tem esse poder. E nós precisamos, então, irmão, nós todos aqui, usar dessa ousadia, na segurança de que o Senhor nos abençoa, mas não caindo na besteira de dizer, eu fiz, eu realizei, eu vou fazer. Eu posso até fazer sob a bênção do Senhor. Eu posso até ministrar sob a bênção do Senhor. Eu vou concretar, eu vou fazer o muro, eu vou edificar a casa. Acredite nisso, eu já vi edifício cair. Nós vimos outro dia uma ponte ruir, pessoas morreram. Talvez aqueles homens imbuídos da construção tivessem esse peitão de vento. Eu vou fazer, eu vou resolver. E até as autoridades de hoje, mas se quiserem me prender por isso, pode prender. Isso é um ministro cara de pau, né? Que disse, nós vamos estudar por que a ponte caiu e quem foi o culpado. Então eu ouvi um repórter dizer, porque eu vou repetir, eu não sei nem o nome do ministro, e por que é que você não estava com o espelho na cara para ver que a culpa é absolutamente sua? Porque já tinham reclamado que aquela ponte poderia cair, e ele, ministro, lá nos 5 estrelas dele, etc., né, comigo, aí caiu a ponte. Aí ele vai ver quem é o culpado, é ele. Porque se ele é um ministro, né, irmão, não vai ver a ponte que vai cair. Ele é que quis ser ministro, não fomos nós. Então faz o teu emprego. Olha, eu quero que votem no fulano, e votem em mim. Eu prometo trabalho. Escuta, amigo, tu queria que eu votasse em ti para tu ficares de folga noite e dia? Tem que trabalhar mesmo, cara. Isso é muito. Eu também tenho que trabalhar para ganhar meu sustento. E isso é bíblico. Viveremos do nosso trabalho, né? Sustentaremos do suor do nosso rosto. Então, nós vivemos engodados por um sistema que quer nos desvirtuar. Mas nós somos um povo santo, sagrado, sarado, esclarecido, e não vamos entrar nessas mentiras que jogam esse charme, né? Aconteceu, Belém Pará, muita chuva, aqui tem caído árvore, né? Eu consegui, por um homem nobre, pode ser que esteja nos assistindo, chama-se Miguel Rodrigues, ele é um vereador, mora com o povo, conseguiu que fosse à minha casa um secretário municipal para podar uma árvore, que estava para derrubar a casa. Quando chovia, vertia como uma fonte dentro da água, estragando o imóvel, porque a mangueira passou do telhado. Uma encrenca. Eu fui a Belém Pará, não é aqui. Se fosse aqui, eu diria também, mas foi lá. Olha, o senhor pode ligar para esse celular, porque a gente não vai adiantar nada esse protocolo, e não adiantou mesmo. Mas o Miguel conseguiu, eu brinco com ele, que ele é o arcanjo, meu amigão, foram lá, aí caiu uma samuameira, é uma árvore de um enorme porte, é quase uma sequoia, toma conta talvez dessas 6 cadeiras aqui, o tronco, caiu, e aí houve prioridade nela sobre a minha mangueira, claro, tranquilo. Mas aí vai lá o secretário das árvores, lá, a cargo industrial, aquele negócio postural, quero dizer, nós vamos fazer um ultrassom para ver o motivo pelo qual caiu. Devia ter feito antes, né, irmão? E ele diz isso na televisão,
como se eles fossem um indivíduo douto, de amplo conhecimento. Está dizendo uma besteira enorme. Tu tens que ver antes para que não caia, porque a tragédia já aconteceu, se tivesse que morrer alguém já tinha morrido. Então nós estamos nessa inversão de valores, nessa irresponsabilidade que as pessoas que têm cargo não honram o cargo, não desempenham a sua função. E é por isso que o ministro tal não sabe quem é o culpado, né? Me assustou hoje de manhã ouvir o pastor Mauro dizer que uma mulher, porque escreveu, perdeu o mané, vai presa por 14 anos. Isso é uma loucura. Isso é fora da realidade, não é possível. Eu não sei onde é isso que e é com batom, irmão. O batom pode apagar. Então, se ela tivesse escrito com uma tinta indelével, ela pegaria a prisão perpétua. Que absurdo, meu. Estamos vivendo uma espécie de uma ditadura nojenta. Isso não está certo. Se quiser me prender, eu não sei, eu sou autônomo, me prendo, aí vai dar problema, que eu vou gritar. Olha, irmãos, aí, dizendo só para vocês uma coisa, eu não tenho perfil comunista, eu tenho perfil social. Eu acho que todo cristão tem perfil social. Lhe incomoda a fome que alguém passa ali, então você tem um perfil socialista. Nós nos preocupamos com os nossos pares e com aqueles que não são pares, né, irmão? Então, não presta. Eu fui ver. Eu sou fã da Fernanda Montenegro, sou fã. A mãe. E a Fernanda, mais nova, é Fernanda também. Sou fã também. Não é uma questão de bater palma para comunismo, porque eu não sou comunista. Acontece que tortura, ditadura, isso é tudo nojento. E como eu disse no princípio, direi a minha vida inteira, só a ditadura de Jesus porque é amor. E quem ama não mata, não engana, assim diz lá Coríntios 13, de 1 a 13. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Por sinal, o último versículo desse lindo hino ao amor, à caridade, diz assim: restarão a fé, o amor e a esperança, assim que Jesus vier. Não interessa a profecia, não interessa a ciência, não interessa nada. Interessa que ele voltou, nós não vamos precisar de nada, nem de luz, porque ele é a luz. Mas vão ficar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Pergunto eu a vocês, a fé deve ser em quem? Jesus, né, irmão? A esperança, o motivo dela, quem é? Jesus. E o amor, que é o maior deles, quem é? É o próprio Jesus. Deus é amor. Jesus é a manifestação maior do amor de Deus. Então, nessa situação, nós podemos viver, mas nós temos que labutar, lutar, nos esforçar, cada um de nós, por uma coisa, por um clima de solidariedade, de amor, de empatia, que também foi definido no culto hoje de manhã. Simpatia, vocês são simpáticos. Antipatia está fora daqui, glória a Deus. E empatia, eu me importo com você e você me importa comigo. Quando você me chamou de garoto, oh glória, eu me senti remoçada, uma empatia. Ele tomou o meu desejo de ser forte e remoçado e me deu uma energia de... O pastor Mauro também me chama de garoto. Tem algumas pessoas que me chamam. Já vai longe, mas é um estímulo para você continuar com a força, para defender o amor de Jesus, estar nele, viver nele, que eu acho que é um caminho que não tem alternativa. É uma ditadura maravilhosa, porque nós somos livres para viver no amor de Cristo. Viver, pregar, realizar, estar nele. Em seguida de que isso aconteceu, irmão, o que aconteceu com Pedro? Foi logo que o aleijado se apegou a ele. Claro, né? O cara eu estou pedindo uma moeda, ele me faz da perna de pau, eu viro um homem que pode saltar, pular e andar. Alguma coisa tem, é Jesus. O que aconteceu? Ali virou uma pregação. E Pedro, Paulo já fizeram ali uma pregação maravilhosa. É bom seguir depois, por isso, são detalhes, né? Mas veja só como é a vida, né? O Deus que eu não conhecia, do pastor Ricardo, me dá 3 reflexões para um dia só, o ontem, hoje, amanhã. Então você diz Jesus assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não é? E é isso, se você se dispõe a aprender de quem é manso e humilde de coração, você está aprendendo de Jesus. E eu aprendi para nós isso aqui. Algo simples, é verdade, mas vocês vejam quantas proezas acontecem na vida de uma pessoa simples, como eu. Deus me deu esse ofício de tratar de pessoas,
E eu acabei me considero assim, porque li também o livro de Lucas, o médico de homens e de almas. Me inspirei muito nisso aí para me tornar cristão. É um belo de um livro. A história é narrada por Taylor Caldwell. Me apaixonei pela personalidade de Lucas, inclusive pela humildade que ele tem de gostar muito dos seus mestres, que cursou em Alexandria. E também depois você recebe outra coisa da personalidade desse famoso lucano que se tornou Lucas, como Saulo se tornou Paulo. Ele é chamado por Saulo de médico amado, por Paulo de médico amado. Só ele não me abandonou, ele entrou na história. E ele narra esse episódio. Ele é médico, irmão. Ei, pastor, devia ser cético, como os nossos colegas, né? Que são céticos, não é, pastor Estevão? Nossos colegas têm uma tendência ao ceticismo. Os historiadores, né, irmão, que não são tão historiadores como você, têm mais interesse em estar pugnando, arrumando, derrubando Deus, porque Deus já está completamente estabelecido na história, e Jesus também. Aí eles ficam arrumando motivo para derrubar, nunca conseguiram e jamais vão conseguir, porque Ele é a essência da verdade. Então não há o que discutir, mas toda a nossa história, é verdade, é sagrada, é santa e é miraculosa. Então ele narra esses aspectos sem ter vergonha dos seus pares, porque eu sei o que meus pares algumas vezes falam de mim. Imagina a Lucas, ele resolveu historiar o Evangelho em 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos. O quanto disseram que ele é louco, que ele relata cura miraculosa. Não tem explicação para um aleijado desse andar. Mas também não tem como duvidar de um fato histórico narrado aqui. Tem comprovação. E outras curas há. A cura de Eutico. Caiu do 3º andar, morto. Lucas nem se mexeu, ele já estava lá. Aí tem outra coisa, irmão. Ele entra no livro de Atos sem dizer, agora eu entrei. Ele apenas muda o pronome. Eles para nós. Antes era eles, e num determinado momento em diante, ele também estava. E nós fomos, e nós viajamos, e nós fizemos. E no episódio de Eutico, ele estava lá. E viu tudo aquilo e não se mexeu. Porque no púlpito estava Paulo. Paulo desceu do púlpito, foi até o rapaz, deitou-se sobre ele à moda de Elias lá, para ressuscitar o homem, e ele ficou quieto, respeitou a obra do Espírito Santo de Deus e assistiu aquele milagre, aquilo aconteceu, e ele, como médico, ficou na dele, porque não era para ele se mexer, ali era a obra do Santo Espírito. E se o Santo Espírito age sozinho, e faz tudo que faz, e quer e pode, glória a Deus por isso, que tal a gente também pensar, se eu vou me humilhar um pouco, que eu desapareça e ele possa agir. Porque se eu quero te tratar, se eu quero te ajudar, algum desejo humano eu possa ter, que tal eu esperar que o Senhor me ajude, abençoe e faça por mim o que às vezes eu não sei fazer, ou que às vezes eu não tenho condição de fazer. Roberto, do Oiapoque, quando eu conheci você, eu disse para você, eu não garanto que você salve essa perna. Glória a Deus, você tem a perna salva hoje, porque o Senhor agiu, e também pela sua humildade. E eu vou cobrar de você, porque você me prometeu, está me assistindo agora. Eu vou criar um momento de Deus no meu programa de rádio, no Oiapoque. Pastores, amigos, preletores falarão naquele canal de comunicação. Temos que levar Jesus até os confins da terra, né? Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa paixão, essa é a nossa vida. Vivamos para o Senhor, para que Ele possa abençoar os nossos passos hoje e sempre. Vamos orar, irmãos, pelas enfermidades que nós possamos ter, ou por alguém que tenha uma enfermidade em casa, ou tenha uma solicitação ao Senhor a fazer. Eu gostaria de poder orar com vocês, por mim e por aqueles que não estão aqui, que não puderam vir. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Curvem as cabeças de vocês, fiquem da maneira que vocês quiserem, e o Senhor cuidará de agir. Pai querido e santo de Israel, maravilhoso Deus, Tu és
Senhor, o Deus da nossa alva, o Deus da nossa luz, Senhor bendito, o Deus da nossa esperança, Pai. O Deus que ministra amor com cura e salvação, Pai. Dispensa, Pai, agora sobre as enfermidades do teu povo e aqueles por quem o teu povo intercede agora, Pai. Uma bênção especial de cura, de restauração, de remissão daquele tumor que alguém falou comigo hoje de manhã, que tem um tumor de próstata descoberto no esposo, lá na igreja, Senhor. Eu te peço pela tua santa misericórdia, Pai. Muda a multiplicação celular daquele tumor, Senhor. Em vez de crescer, que ele diminua, que os medicamentos possam funcionar, mas a tua bênção seja a luz naqueles tecidos. Tu és o Senhor dos exércitos, Pai querido, tu fizeste todos os mundos pelo poder da tua palavra, mundo microscópico, mundo macroscópico, mundo telescópico. Em tudo está a tua mão benfazeja de Criador. Criaste tudo, todas as coisas, e mantens tudo em equilíbrio. Permite, Pai querido, pela tua ação maravilhosa, que aquele tecido volte ao compasso correto de multiplicação e o tumor vá embora. Assim como outras pessoas, Pai, úlceras, feridas, dificuldades, aquele pé diabético que o pastor me mostrou aqui no correr da semana, ó Santo de Israel, vai àquele lugar, permite uma recuperação, abençoa a mão dos médicos que estão tratando naquele hospital, Pai, que eles possam até reconhecer que foi adiante deles o teu poder, a tua cura, Senhor, o teu milagre, porque os milagres acontecem em tantos lugares e tantos colegas já viram, Pai. Mostra-lhes, Pai, que tu és presente e fazes conforme a tua vontade naquele pobre irmão que está ali em sofrimento. Tem misericórdia, Pai, daquilo que os nossos corações alcançam agora, Pai, em pedidos de saúde, de cura, de libertação, mas também, Pai, a cura da alma, a cura da teimosia, a culpa, Senhor bendito, dá a cura daquele que teima sem ter do que teimar, Pai. Esclarece, mostra o caminho, Senhor, porque conforme o teu evangelho for propagado e estiver enraizado nos corações, que não seja a maioria como está perdida, mas encontrada por ti, tu possas voltar. Nós ansiamos pela tua volta, até que seja divulgado aos confins da terra. Tem misericórdia de nós, Pai. Age em mim, em nós e naqueles que o nosso pensamento agora atinge. Pela tua santa misericórdia te peço e também te agradeço, Pai, a oportunidade, este dia, esta oração, tudo que tem acontecido e irá acontecer. Te peço em nome de Jesus, em presença deste povo maravilhoso, que a minha viagem ao estado do Pará amanhã seja novamente abençoada, Senhor, que tu faças como tu queiras e que um dia eu possa ficar mais para cá do que para lá. Tu sabes todas as coisas, Pai. Eu te entrego a minha necessidade como a do teu povo em geral. E creio na tua bênção, na tua ação, na vitória que tu mandas e guardas para nós. Tem misericórdia. Te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus, a quem amo e tenho todo o devotamento. A paz do Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.